Né? Eu acredito que é uma questão de ignorância. Entenda a explicação. Pois é, a questão da idolatria... Maria, os santos, né? Eu acredito, isso é assim, falando, né, eu acredito que é uma questão de ignorância. Eu não vou dizer que é má fé, porque se for de má fé, aí não tem o que jeito, fazer. Né? Aí já é de má fé. Parte do pressuposto que a ignorância ainda tem chance de ser explicada. Mas a ignorância tem jeito de ser explicada. A diferença de ídolo e imagem. Quando você pega o texto que eles citam muito, Êxodo, o Deuteronômio, não fará para ti imagem de nada, escultura de nada. É preciso entender o contexto do texto. Isso aqui, Vilela, é uma chave maravilhosa para a Bíblia, viu? Conhecer o contexto do texto para ele não virar pretexto. Esse livro aqui, ó, ele é usado por Deus, mas ele é usado por quem? Pelo demônio. Quando o diabo tenta Jesus, ele cita o quê? Bíblia. Então não adianta você ficar usando Bíblia diabolicamente. É o povo escravo no Egito, e o Egito ele era politeísta, tinha Deus para tudo, por isso que o povo ficou andando 40 anos no deserto, sendo que aquele caminho podia ter durado um ano e meio. Por que eles ficaram 40 anos ali? Se você ler Bíblia, você vai saber. Deus estava gerando um novo povo, porque em 40 anos muita gente morreu e muita gente nasceu, e essa geração nova entraria na terra prometida que Deus tinha prometido. Por isso, Deus dá promessa, terra prometida. E qual era o ídolo que a Bíblia proíbe fazer? Os ídolos do Egito, porque as pessoas cresceram ali. Então, tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar o Egito do povo demorou 40 anos. E por que quando Moisés ele sobe para pegar as tábuas da lei, as pessoas fizeram um bezerro de ouro? Porque as pessoas elas querem tocar. O ser humano é assim. A gente não é uma coisa negativa, mas o ser humano ele é muito da materialidade, não é? Igual você ama alguém, o que você dá? Uma rosa. A rosa não é amor, mas a pessoa ela quer a rosa. É um símbolo, né? Você dá um chocolate em forma de coração. O ser humano gosta de materialidade. Então eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, quebra o bezerro e fala com Deus. Olha, eles quebraram a sua aliança, mas tem paciência, o povo é de dura cerviz, etc. Então aí é um ídolo. O ídolo ele deve ser destruído. Mas a minha pergunta é, Vilela, você acha que Deus pode ter duas palavras? Como assim? Sim e não ao mesmo tempo? Não. Não. Deus, ele é verdade. Se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou fazer imagem? Então. Mas quando que Deus mandou fazer imagem, padre? Eu vou citar 2 textos apenas. No deserto, né? Os querubins no templo de Salomão, e antes disso, a serpente do deserto, com uma imagem de bronze. Falou, faça uma imagem de bronze, quem for picado, olhe para a imagem, será curado. Quando vai fazer a arca da aliança de Josué, Deus vai dizer, faça 2 querubins com as asas para o meio, eu vou aparecer no meio deles. Então você está entendendo que a questão não é a imagem em si. A questão é se aquela imagem é um ídolo. O ídolo, ele deve ser destruído. O ídolo é um substituto ou alguma coisa? É alguém que se coloca no lugar de Deus. Nós temos aqui, está no catecismo, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, todo o entendimento. Aqui nós temos qual é o pecado contra o primeiro mandamento. Nós temos pecado contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Mas um dos pecados contra o primeiro mandamento é a idolatria. O que é idolatria? Você colocar alguma coisa no lugar de Deus. A igreja ela ensina sempre que esse foi um pecado e não pode ser cometido. Nada pode ser colocado no lugar de Deus, porque se torna um ídolo. Quando não é um ídolo, Deus mesmo mandou fazer. Onde que eu pego aí que está a maldade? Porque aí pode ser uma maldade. Quando a pessoa ela pega um texto do Antigo Testamento que fala sobre os deuses do Egito ou da Babilônia, daqueles povos pagãos, e eles jogam isso para o cristianismo, para as imagens dos santos, sendo que uma coisa não está falando o texto não fala de santo. Ele está falando dos ídolos do Egito. Quando você estuda a história da igreja, nós vemos, por exemplo, antes de entrar na história da igreja, que no cântico de Jesus de Efésios vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Cuidado com isso.
Porque se não pode ter imagem, como que Jesus se tornou a face de Deus? Ele é a imagem de Deus. Quando eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, ó, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus é? A Bíblia diz, ele é a imagem do Pai. O que a igreja é? A imagem de Cristo, um sacramento, um sinal sensível, né? Os 7 sacramentos da igreja, né? A Eucaristia, tirando a Eucaristia, que é presença real, os outros são imagens daquilo que a gente faz. Exemplo, a gente batiza a criança na água. A criança se torna filha de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo, mas a água não é o Espírito Santo. Você passa o óleo imprime caráter. Espírito Santo, catecúmeno, crisma, unção, mas eu não posso falar que aquele óleo é o Espírito Santo. Ele é um símbolo do Espírito Santo. A aliança conjugal que o marido e a mulher usam no dedo é uma imagem. Imagem de quê? Do amor conjugal. A aliança não é amor nenhum, mas é uma imagem. Quando a igreja ela começa a sua caminhada pós-pascal, na tumba de São Calixto, em Roma, do século I, nós temos 2 pinturas, as mais antigas do cristianismo, que são pinturas de santos. A primeira é Jesus, o bom pastor, não sei se você já viu. É um jovem com uma ovelhinha no ombro. O que esta pintura é? É uma retratação de Cristo. Então veja, no século I, eles já tinham esta noção que eles podiam, numa pintura, representar Jesus sem ser idolatria. Outra pintura antiguíssima, que é também das catacumbas de São Calixto, é uma mulher com os braços para o alto, né, com um véu e anjos nos pés. Essa é a pintura do século I, né? Tá lá no início do cristianismo. Depois vai aparecer no século III algumas pequenas imagens de Jesus bom pastor. Depois, quando começou a veneração dos santos, aí vieram as imagens dos santos. Qual a diferença das imagens dos santos e dos ídolos do Antigo Testamento? A imagem de um santo é a mesma coisa de uma foto. Tanto que a igreja ensina isso, Vilela. Eu tenho um santo, Sim. Uma imagem de um santo. Ela é sagrada enquanto ela tem o uso sagrado ali, de veneração dos fiéis, a gente abençoa a imagem, etc. A igreja nunca grita assim, viva a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Idolatria. É uma idolatria, que é você estar cultuando a imagem. Quando você fala, viva Nossa Senhora Aparecida, viva São Pedro, é o santo, o herói da fé. Aquela imagem é uma representação como uma foto. Gostou dessa explicação? Comente aí!